E aí, pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte aqui na parte específica e complementar do concurso da Embrapa. A gente vai para o cargo 0383, né? Para o cargo 0383, a gente vai fazer uma questão de cada tópico aqui, seguindo as específicas. Então, vamos uma Design Thinking, UX Design, Economia Comportamental, Canvas, Balança de Scorecard, Projetos, e paramos por aqui. Para ser rapidinho, debatemos ali sobre algum tema, e você vai testando se o que foi perguntado aqui você já sabia, se foi tranquilo, ou se foi um conhecimento aí que vale a pena levar para a prova. Então, vamos lá. A primeira questão aqui, Design Thinking, diz que uma de suas fases tem o intuito de gerar novas abordagens e pontos de vistas, assim como percepções inovadoras para o tema do projeto, as quais devem fluir sem censura e sem medo de errar. Daí fala aqui que utiliza umas ferramentas de síntese e tal, para estimular essa criatividade, gerar soluções que estejam de acordo com o contexto do assunto trabalhado. Daí ele quer saber, essa fase recebe o nome de... Então aqui, quais são as palavras principais aqui que nos levam ao gabarito? Gerar novas abordagens, novos pontos de vista, sem censura, sem medo, estimular a criatividade, gerar soluções. A gente está falando da ideação. Quando a gente fala no contexto aqui do design thinking das etapas, a gente tem imersão, análise e síntese, ideação e prototipagem. 4 etapas. Imersão é a aproximação. Análise e síntese, você já observa e começa a sistematizar e sintetizar os dados. Ideação, quando você começa a criar inúmeras soluções para aquele problema, para aquela observação. E a prototipagem e teste é, enfim, botar em prática. Agora vamos para mais uma questão UX Design. Pessoal, agora uma questão de UX Design. Aí fala que durante uma reunião, o líder e o gerente de produto devem considerar diferentes critérios para determinar se o design está pronto para ser implementado. A gente está falando de UX Design. Aproveitando aqui, esse assunto, ele está sempre preocupado com o usuário, tá? A, a gente deve procurar já a palavra usuário, mas aqui diz recomendações dos especialistas. Não, não é recomendação dos especialistas, é a própria opinião dos usuários. Então, esse é um fator muito importante a ser considerado no UX design. A gente pode observar aqui, conceitos de UX, a percepção e reação do usuário interagir com um produto ou serviço. O objetivo do UX design é tornar a experiência intuitiva, eficiente e satisfatória. Então, tem os princípios, testes de usabilidade, papel do UX designer e voltando aqui o foco no usuário. Agora vamos para a economia comportamental. Pessoal, aqui para a economia comportamental, eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte aspecto, o conceito do que é essa economia comportamental. Ela vai falar mais sobre a influência psicológica em decisões relacionadas a finanças e economia. Então a questão sempre vai tratar sobre isso. Olha só, as respostas dos indivíduos serão as mesmas, independentemente de como as possibilidades de loteria são apresentadas. Não, né? É isso que vai tratar a economia comportamental. Ó, não precisa nem ver os dados lá. Os indivíduos possuem tendência de evitar perdas ao invés de obter ganhos. Sim, isso aqui de acordo com a teoria comportamental. Em experimentos comportamentais, os indivíduos têm de escolher opções de loterias com maior prêmio e valorizam maior probabilidade. Aqui a gente tem que gravar o seguinte: a gente valoriza o, o que tem maior prêmio, mas a gente prefere a probabilidade. Tá? O que ele está falando aqui? Ó, tende a escolher com maior prêmio. A gente valoriza a que tem maior prêmio. E a gente escolhe ou prefere as com maior probabilidade. Então ele trocou aqui, por isso está errado. Reversão das preferências, é o exemplo de anomalia comportamental. Exatamente, e é o que a gente falou ali. Você valoriza, o exemplo que o pessoal dá é da Mega Sena. Você valoriza a Mega Sena, mas sabe que tem maior probabilidade de ganhar no sorteio ali estadual ou da sua cidade. Então você sabe que você valoriza mais um, mas escolhe o outro por conta da probabilidade. Os indivíduos parecem conferir maior valor a um bem que eles possuem comparativamente ao que não possuem. Isso é um pouco contraintuitivo, atentem-se a isso. A gente sempre fala que a grama do vizinho é mais verde. Mas a teoria comportamental, ela fala desse apego, né? Da questão do apego aí. Agora vamos para Canvas. Pessoal, essa questão aqui, olhem que interessante. O Canvas se baseia na ideia central da criação de valor para os utilizadores do produto ou serviço e pode ser aplicado para a melhoria do estilo de negócio e atividade, mas já ultrapassados. Então, essa aqui está certa, né? E está bem de acordo com o que representa o Canvas. Então, do Canvas, que a gente tem que saber que ele é essa ferramenta visual, basicamente como se fosse esse diagrama aqui, onde você tem proposta de valor aqui no meio, daí lá de um lado clientes, do outro parceiro-chaves, aqui embaixo receitas e custos, aí você tem aqui os links com os clientes, links com os parceiros-chave. Eu fiz isso aqui num e-book de outro vídeo e explico aqui direitinho o que é, as variações do Canvas, né? Tem o PM Canvas, o Canvas BMY, o Canvas normal, Lian Canvas, personal. E tem questões às vezes que exploram isso um pouco também, tá? Agora nós vamos para BSC. Só que no BSC chama atenção para saber onde que se enquadra aqui cada descrição em qual perspectiva.
São 4 perspectivas: financeira, clientes, processos internos e aprendizado. E as questões normalmente dão um caso e perguntam ali se um caso, uma competência, uma fraqueza, algo, alguma constatação, algum fato, e perguntam se é em qual perspectiva se enquadra. Nessa questão não foi diferente, ela falou sobre obtenção de novos conhecimentos e domínio de competências no nível do indivíduo, do grupo e das áreas de negócio, né? Qual é a área, qual é a perspectiva? É aprendizagem e crescimento. Eu até comentei aqui, coloquei alguns pontos que podem confundir, vamos dar uma olhada. Aqui. Ah, crescimento da receita, perspectiva financeira, participação no mercado, clientes, satisfação de clientes, clientes, reclamações, processos internos, qualificação dos fornecedores, processos internos, competências de equipe, aprendizado e crescimento, redução de custos, financeiro, retenção de clientes, clientes, absenteísmo, aprendizado e crescimento, redução de despesas, financeiro. Agora nós vamos para a PMBOK. Pessoal, já vou trazer uma questão meio cabulosa aí, 2024, CESP fala dos escritórios, então ele fala PMO, PSO e PROGMO. Fala que o PMO é uma parte da estrutura organizacional estabelecida para auxiliar gerentes de projetos e times da organização na implementação de práticas, ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos. Ok, parece ok. O de suporte fornece apoio técnico, ok, administrativo e serviços aos vários gerentes na condição de mudanças de escopo e gerenciamento de custos. Parece ok. PROGMO gerencia os gerentes de projetos, sendo a última instância responsável pelos resultados do projeto. Então, é só decorar. É isso aqui mesmo. Olhem, leiam e leve para a prova. Vamos de Prince 2 e fechou. Bom, para finalizar então com essa questão aqui do Prince2, o método de gestão de projetos denominado Prince2 tem como um de seus princípios o gerenciamento por exceção, certo? O que temos que saber do Prince2? Ele trabalha aqui com esses, como chama isso? A estrutura do Prince2, né? Casos de negócio, organização, qualidade, planos, risco, mudança e progresso. Qual é a diferença dele para o PMBOK ou para o PMBOK 7? O Prince2 ele é tido como uma metodologia estruturada, define bem os papéis, a responsabilidade, baseado em processos e adaptável a diferentes projetos. Já o PMBOK, não, aqui falando dos outros, não do sétimo, tá? Também pode ser mais para os outros, não para o sétimo. Ele é um guia de boas práticas, define áreas de conhecimento. Por isso que eu falei, no sétimo já não tem mais isso, já é voltado mais para as áreas de domínio e tal. Baseado em grupos de processos, nessa parte aqui também já não é mais tão enfatizada, aplicável a qualquer setor. Então, antigamente, né, o PMBOK já funcionava mais nesse formato, então a gente já consegue comparar aqui, e consegue comparar aqui também, Prince2 e PMBOK 7. Então, metodologia, guia de boas práticas, né, metodologia Prince2, guia de boa prática PMBOK, a origem Reino Unido, o outro nos Estados Unidos, o foco do Prince2, estrutura organizacional e processos, o foco do PMBOK 7, princípios e domínios de performance. Flexibilização, ambos são bem flexíveis. A aplicabilidade também não tem grandes diferenças. Acho que não é isso que vai fazer diferenciar de um para outro. É mais essa questão de eh, um ser mais voltado para estrutura, processos, e agora já o PMBOK numa versão de princípios e domínios de performance. Quais são os princípios aqui do Prince2? Justificação contínua do negócio, então você tem que estar sempre lembrando do porquê que você está fazendo as coisas. Aprender com experiência, papel e responsabilidade definido, gerenciar por estágios, gerenciar por exceção, que era a questão aqui. Foco em produtos, adaptação ao ambiente do projeto. Então foram essas as questões que a gente fez aqui só para bater essa parte aqui de metodologias, soluções inovadoras, vimos Balance Scorecard e um pouquinho de projetos. Depois a gente entra em riscos num próximo vídeo.